Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Estação Verdade, aqui na Estação NP. Como eu prometi para você, sempre virá um convidado ou uma convidada super especial. Pessoas que eu acompanho o trabalho há muitos anos, que eu admiro, a conduta, o jeito que levam a sua carreira profissional e pessoal. Então, eu convidei desta vez o Dr. Diego Denardi, ele que é oftalmologista, mas eu quero conversar sobre todos os assuntos, conhecer mais o Dr. Diego, e agora eu vou dar uma boa noite e perguntar quem é o Diego fora do consultório médico. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Sandra, é um grande prazer estar aqui, agradeço muito o convite e desejo muito sucesso no teu podcast. Obrigada, doutor. Vamos tentar contribuir. É um livro aberto hoje, contar algumas Posso perguntar? Pode perguntar. Natural de Jaguari, mas há muito tempo já está em Santiago. Encontrou o amor aqui, constituiu a família. Isso aí. Mas quem é o Diego? O que o Diego gosta de fazer quando não está atuando na medicina oftalmológica? Eu tenho... Felizmente ou infelizmente eu tenho vários interesses, assim, eu gosto de muita coisa e acabo perseguindo com muita intensidade, por algum tempo pelo menos, várias coisas diferentes. Então eu gosto muito de bonsai, é o que a gente estava conversando agora. Exatamente. Eu já corri, já ajudei a organizar a meia maratona aqui em Santiago, alguns anos atrás. Que mais? Tem mais algumas coisas que eu faço. Agora a gente está com um projeto de turismo e de olivicultura aqui em Santiago. Então a olivicultura já vem há 4 anos que a gente plantou o olival. E agora, então começou a evoluir porque o pessoal começou a falar: as oliveiras estão funcionando. Estão rendendo. Está rendendo a oliva em si. Sim. Mas o pessoal está todo usando... tem a Rota das Oliveiras, então está usando a parte turística também para atrair o pessoal para o olival. A gente achou interessante e esse ano começou a ideia de uma das outras coisas. Mas, doutor, nascido em Jaguari, estudou em Santa Maria, veio para Santiago, o que te fez vir trabalhar em Santiago? Bom, eu já conhecia, né? Jaguari e Santiago está sempre se relacionando, né? Quando eu conheci minha esposa, no longínquo ano de 96, vai fazer 30 anos ano que vem, ela estava no Grita, em Jaguari, o saudoso Grita, né? Nativista. Foi num festival. Foi no festival. E aí então eu já estudava, já fazia medicina, me formei em 98. Depois de 98 eu fui para São Paulo e em 2021 eu resolvi, para onde é que eu vou, o que eu vou fazer e tal. Como ela morava aqui e eu pretendia me casar, a gente achou que por muito bem voltar para Santiago e seguir a vida aqui, começar a vida do zero, né? Praticamente começamos do zero a vida. E foi assim que eu vim para Santiago, por isso. E a carreira na área da oftalmologia, a gente sabe que hoje é uma das áreas assim que tem muita tecnologia envolvida, né? Vocês dependem muito da questão não só do olhar técnico, olhar apurado do profissional, mas ter aparelhos, ter produtos, ter equipamentos que deem essa ampla visão profissional, o oftalmologista, enfim. Mas... a gente sabe que ainda as pessoas procuram muito o oftalmologista quando há problema, quando o problema surgiu, né? Fazer saúde preventiva dos olhos é mais difícil, né? Não é o mais comum, né? Mas volta e meia a gente vê assim, o pessoal chega no consultório e fala assim, eu vim aqui para ver como é que eu tô. E aí é interessante, uma consulta, às vezes tu descobre um óculos, às vezes tu descobre alguma doença. Então, já dando uma recomendação, o que a gente recomenda? Cada 2 ou 3 anos, abaixo dos 40 anos, praticamente todo ano, abaixo dos 10 anos, enquanto é criança, e acima dos 40 anos, também todos os anos consultar, porque tem doenças que aparecem, como glaucoma, catarata, doença macular, que são, às vezes, um pouco preveníveis, né? E então, se a pessoa demora muito tempo para consultar. E com relação à tecnologia, realmente é o nosso problema, vamos dizer. O nosso problema é um dos nossos grandes brinquedos, né? Porque quando a gente consegue comprar um aparelho novo e trazer uma tecnologia nova, trazer uma cirurgia nova, é muito divertido, né? Muito bom. Sim. A gente sente prazer nisso, né? Para isso que a gente dá faz um as ânimo coisas. profissional Dá um ânimo, também, claro, né?
Mas isso limita um pouco, porque tu não consegue fazer tudo. Então a gente fixa em algumas áreas, né? Hoje eu estou em cirurgia de catarata, cirurgia refrativa, basicamente isso. 30 anos de carreira já? É quase, né? 98, eu tô com esse ano 27 anos de formado. Quase né? 30 de Quase 30 anos, é. Consultório passou por reformas, ampliações, tudo, né? mudanças. Tem ideia de quantos pacientes tu já atendeu, doutor, nesse... Mais ou menos, tenho uma ideia, assim. Eu já atendi em Jaguari, já atendi em São Borja. Acabei de sair de Santa Maria, que eu fazia consultas lá, mas agora eu vou continuar fazendo consultas online, dos que me encaminham, que eu opero pacientes de lá para alguns colegas. Então eu não preciso estar lá em Santa Maria, até é ruim que eu esteja lá. Dá para fazer uma consulta online? Dá, porque assim, o colega fez toda a parte da cirurgia, determinou qual é o grau, viu que o paciente não tem nenhuma doença nem nada. O paciente vem conversar comigo, é isso que eles faziam lá em Santiago, lá em Santa Maria, quando eu atendia lá. Eles iam conversar comigo, me conhecer e tal. Eu operava e encaminhava o paciente de volta para o colega. É uma cirurgia muito tranquila, né? E é esse esquema que a gente continua. E quanto daí, então, Santiago, São Borja, Jaguari, Santa Maria, eu devo ter atendido mais ou menos uns 60 mil pacientes, mais ou menos. 60 mil pessoas? Com tudo. É muita gente, né? Gente, né? Quais os problemas mais comuns para a gente ficar nesse bloco da oftalmologia? Da oftalmo, né? O mais comum são os vícios de refração. É isso que é o nosso dia a dia. Os vícios de refração é miopia, hipermetropia, astigmatismo e a visão para perto. Esses são os mais comuns. Até eu brinco com o pessoal que volta e meia eu aposto com alguns pacientes, não, eu sou perfeito da visão, nunca vou usar óculos. Não, tu vai usar óculos, 40 e alguma coisa tu vai usar óculos. Eles não acreditam, às vezes eu escrevo na ficha, então tá, vou escrever aqui que até tal ano tu vai usar óculos. E aí vem, é sempre uma brincadeira. Normalmente a gente precisa de óculos a partir dos 40 anos. Nós mudamos a nossa idade, digamos assim, a longevidade aumentou, mas os problemas, então nós nascemos prontos para viver bem até os 40? Programado para o olho funcionar até 42 anos. Mas isso é injusto, né? Mais Estão nos dando mais tempo de vida? Não, agora 90 acabei de ler semana passada, algum dia desses. Estamos 90 anos. Sim, a gente vai, né? Tá cada vez maior a expectativa de vida, mas eu li um estudo falando sobre quando é que a gente começa a envelhecer. E me deu uma tristeza muito grande. Porque o estudo era um estudo grande e tal, diz que a partir dos 34 anos a gente começa a envelhecer. Já estamos velhos. Não, eu já estou velho já faz tempo. Mas o preconceito com o uso do óculos diminuiu, né? Com a questão o óculos virou um acessório. Sei lá. Eu sou o tipo contra, né? De quem eu posso tirar os óculos, eu tiro. Opero. Até uma coisa bem engraçada, que volta e meia acontece bem engraçado, porque eu levo na esportiva, né? Sim. Os pacientes, eu faço vídeos na internet, coloco alguma coisa ali e tal, Facebook, Instagram, e eles perguntam assim, tá, mas o doutor aí tá de óculos e quer operar os outros. Daí eu tive que fazer um vídeo e volta e meia eu respondo ali, tentando levar na brincadeira, dizendo assim, eu já começo falando, a cirurgia não é para todo mundo, né? Começou daí. Então, quer dizer, se não é para todo mundo, é só fazer uma lógica que talvez para mim não seja, senão não estaria sem óculos. Senão estaria sem óculos, exatamente. Então, é mais ou menos 20% das pessoas que querem fazer cirurgia, elas não podem fazer cirurgia, a gente cancela a cirurgia. Eu sou um desses, por exemplo. Doutor, há poucos dias saiu em todas as redes sociais a notícia, uma influenciadora que foi para a França trocar a cor dos olhos e estava dizendo que estava com muita dor. Mas isso tem acontecido. Claro, todo mundo tem aquele sonho, né, de ter olhos azuis ou olhos verdes. O que tu pensa sobre a troca da cor dos olhos? Hoje é uma cirurgia, a cirurgia em si é destinada para quem tem olho branco. Então essa pessoa sofre muito, né? Porque o olho é a principal coisa, assim. Então, alguém que não está aqui, eu não estou olhando exatamente no teu olho, se eu estiver olhando no teu nariz, a pessoa no vídeo sabe que eu não estou olhando para o teu olho. Então, a gente é treinado desde que era uma célula, quase, né? Sim. Então, quem tem olho branco, um olho feio, está super indicado essa cirurgia. É muito indicada. Só que para quem tem um olho normal, o que é a cirurgia? Tu levanta uma tampinha, como a gente faz no LASIK, pinta ali o olho, né? Baixa essa tampinha, chama pigmentação da córnea, né? Baixa essa tampinha e ela fica como se fosse uma lente de contato. Então, de perto,
não fica exatamente a cor do olho como a gente... É como se tu tivesse de lente de contato, tu vê qualquer um que esteja com lente de contato verde, azul, qualquer cor, que ela aparece, né? Sim, não fica tão natural. Então, assim, a gente tem medo, porque tudo em medicina é risco-benefício, né? Tu tem um benefício grande, eu vou voltar a enxergar, e o risco é alto, vale a pena a cirurgia. Eu tenho um benefício muito pequeno, quer dizer, eu vou ter olho verde. Pra quê? Grande vantagem, né? Eu ter olho verde, ou qualquer um ter olho verde. E o risco sendo pequeno, mesmo que seja pequeno, o balanço é ruim, né? Sim. Então, essa é a questão que a gente não é a favor, por enquanto, sim, enquanto a técnica não melhorar, ficar muito mais seguro, talvez seja uma cirurgia para o futuro, mas ainda não é. Então, quem deseja ter o olho claro, tu aconselha, bota uma lente, então. Não é bota uma lente, exato. Resolve com uma lente. Assim, Tem outra cirurgia também, teve um cidadão no Porto Rico, Panamá, algum lugar assim, que ele começou a fazer cirurgia de implantar dentro do olho uma prótese de íris. Ficava bem legal, porque tirava, ali sim, mudava completamente a cor do olho. Só que estragava o olho. Aí o pessoal ia para lá, fazia a cirurgia, voltava para São Paulo, tinha que fazer a cirurgia para tirar essa lente de dentro do olho e com vários problemas, né? Impressionante. Mesmo com tanta tecnologia, doutor, a impressão que a gente tem como leigas, né, leigo no assunto, parece que surgiram muito mais casos de doenças oftalmológicas e perdas de visão. Por isso que a gente vê muito mais pessoas enxergando de um olho só, tendo mais, ou isso está mais divulgado. O que acontece? Umas duas coisas, né? A tecnologia mudou. O fato da gente estar muito em celulares hoje em dia vai mudar para as crianças dessa geração. Elas vão ter muito mais miopia do que a nossa geração teve. Então, eu sempre brinco, tem um trabalho que mostrou que os índios na Amazônia, um trabalho na Amazônia, índios que não sabem ler, que não são aculturados, tinham 3% de miopia. Os índios aculturados tinham 30%, 20% de miopia, que é a nossa média. E agora, as crianças de agora, que nasceram já com o celular na mão, né? Elas vão ter muito mais. E outra coisa é que tem um viés de confirmação, não sei do que, mas que mostra que a gente acaba vendo mais coisas, né? Conforme a gente vai tendo mais experiência também, né? Tu vai vendo mais. Não é que, pelo menos que ao que eu saiba, de cegueira, essas coisas, não tem aumentado em relação aos últimos anos. Mais ou menos a mesma coisa sempre. E existe algum fato assim na tua história como médico oftalmologista que tenha te marcado muito? Tem uns quantos casos, assim. O que mais me emociona, até eu fiz um vídeo agora quando eu estava em São Paulo. A última coisa que eu chorei por causa do oftalmo. Tinha uma professora que ela estava dando aula sobre implante de lente intraocular em pacientes que têm grau muito alto. Então, eu era um paciente de 10 graus. Aquele que a gente chamava que usava o óculos de fundo de garrafa? Fundo de garrafa. Eu usava um óculos de fundo de garrafa. O meu óculos era de 10 graus. Isso há 30 anos atrás. Eu operei, por acaso, no mês seguinte, eu conheci minha esposa. Então, já não estava mais com óculos de... Eu já não estava mais com óculos, mas é que eu não enxergava, por isso que eu cheguei nela. Ela era muito bonita, eu não sabia, não enxergava direito. Eu cheguei nela, lá no grito. Não, então, graus muito altos, os pacientes em geral não podem, e eles sabem que eles não podem fazer cirurgia de miopia normal, a laser. Então, eles já desistiram. E aí tu apresenta a possibilidade da cirurgia para que ele volte a enxergar, implantando uma lente dentro do olho, sabe? É uma lentezinha dobradinha assim, tem o cristalino, essa lente vai em cima do cristalino, atrás do colorido do olho. É muito legal a cirurgia. Tu coloca isso, no dia seguinte, o paciente que tinha 14, 17, eu já operei uns com 14, 17, 12, eles chegam chorando no consultório, sabe? E ela estava dando uma aula sobre isso e eu fui agradecer, muito legal e tal. Porque usar óculos não é um acessório, assim. Sim. Esses dias eu estava lá no Olival, ajudando a limpar. Tirava os óculos, eu não conseguia enxergar o que eu tinha que juntar. Aí eu botava os óculos, estava chovendo. Eu não conseguia enxergar, porque estava tudo molhado. Daí eu pensava assim, o maledeto que fala que usar óculos é só por estética, né? Porque aí tu vai te fazer cirurgia só por estética, né? Vai lá no Olival me ajudar. Sim. Entendeu? Vamos pra piscina. Ver no dia a dia. Eu ia ali no Grêmio nadar. Então o que acontecia? Eu chegava lá sem óculos, com óculos de proteção,
eu não conhecia quem estava ali, 2, 3 metros de dizia mim. o Dr. Diego, nem me Bah, cumprimentou, bota cheia, né? Então são essas coisas assim que as pessoas não notam. Ou se eu, vamos dizer que eu usasse lente, vou para a piscina e vou de lente, eu tenho risco de ficar cego por infecção, né? Sim. Então a última dessas histórias emocionantes, as últimas são assim, porque é muito legal chegar e eu, o paciente, a secretária, todo mundo chorando porque o paciente está muito emocionado. Sim. Ele usava um óculos desse Ver tamanho. o paciente chorando, chora junto. Chora então. junto, é muito legal, é muito legal. E alguma assim, frustração deve ter tido também na carreira, de achar que, que um paciente ia evoluir e não aconteceu. Várias, Na verdade, com essa história da compra de equipamentos, não compra de equipamentos, até uma história que eu conto mais para os colegas, assim. Eu cheguei a parar de operar, uma época. 2008, 2009, não lembro exatamente que ano. Eu cheguei, se eu não posso comprar tal aparelho aqui, eu não quero mais fazer cirurgia. Se não vale a pena eu investir, daí eu simplesmente parei de operar. Cheguei à conclusão que não, se é para fazer assim, eu não faço mais. Porque a cirurgia tinha 2 técnicas. Sim. Catarata. Quando eu saí, a gente aprendia as 2, hoje só se aprende praticamente a mais moderna, que faz muita falta de aprender a outra. Mas então eu saí na técnica mais antiga e a mais moderna precisava de equipamentos muito mais caros e tal, eu não tinha na época. E, sei lá, talvez tivesse feito de outro jeito, né? Mas aí eu não consegui comprar, desisti de operar. Pronto. Uns 2, 3 anos depois, um colega meu de Santa Maria, o Alain, daí eu sempre conto a história, quase sempre eu chorava contando a história também. E ele chegou e falou, vamos operar junto. Aqui em Santiago não adianta, tal. Resumindo a história, eu voltei para Santa Maria, vi ele operando, fiquei assim, meu Deus do céu, que coisa legal, tem que fazer igual. E aí eu fui para a Índia, fiquei na Índia um tempo, quase um mês. Por que operando, a Índia? Porque lá na Índia era muito fácil e muito rápido para eu voltar, pegar a mão, como eu saía da residência. É como se fosse uma residência lá, né? Sim, eles são bons nisso. São bons. Eu fui num dos melhores lugares, até por acaso nem sabia que era um dos melhores lugares, que tem os professores que eles vêm toda hora no Brasil dar aula e tal. E eu fui para lá. Então lá tu faz quantas cirurgias tu quer. Aí voltei, agora eu posso voltar. Então em 2011 começou toda a minha trajetória, que eu tenho bastante orgulho de dizer que eu cheguei no fundo do poço, assim, então não opero mais, não sou competente para isso, até um laser, que eu trouxe laser aqui para Santiago, agora o laser está em Santa Maria. não pronto, não competente para fazer, porque não tinha aqueles equipamentos que tu sabia que estava já acontecendo no mundo. Exatamente. Aí quando eu fui para lá, já tinha um pouco mais de condição financeira, aí comprei o que eu precisava e montei aqui. Aí logo depois já me emocionei, é muito legal fazer cirurgia, vamos começar. E aí resolvi fazer laser também, que a cirurgia cresceu muito. Cresceu bastante, aí mantive aqui um bom tempo, fui para Santa Maria, fiquei muitos anos em Santa Maria. Agora eu tô lá de novo, mas só operando agora. Para a gente fechar esse bloco da oftalmologia, daria um podcast inteiro, né? Mas um conselho para quem está entrando nessa área, já que tem toda essa vivência, né? Todas essas alegrias e frustrações. Né? Eu torço para que as minhas filhas queiram fazer alguma coisa na área, né? Já estou incentivando, ser médico é legal, ser oftalmo é melhor ainda. E elas vão ter, né? Digamos, uma história pronta também, né? Exato. Então a gente, com muitos anos, o que a gente aprende? A gente aprende alguns segredos, por onde que vai, o que vale mais a pena, o que não vale a pena. Então, dentro das... o conselho principal que eu daria agora é estudar quanto mais puder. Eu posso ficar mais um ano, eu posso ficar 2 anos, posso ficar 3 anos. E outra coisa são os contatos, né? Tu formar uma rede de contatos, tu formar amigos, tu formar com quem tu possa ir estudar. Porque depois que a gente se forma, tipo, tu tá na residência, tu pode fazer tudo ali, tu pode aprender tudo, tu pode errar à vontade. Tem alguém que está responsável. Que tá ali né? Depois tu saiu, o responsável é tu. Eu falo para minhas filhas, amanhã eu tenho prova. Filha, eu tenho prova todo dia, o dia inteiro, das 8 às 5. Então não reclama. É uma prova, Boa cada paciente é uma prova, de novo, né? Gente com diagnóstico difícil, gente com diagnóstico que ninguém consegue fazer, cirurgia mais difícil, cirurgia mais fácil. Então, e para aprender depois algumas técnicas, tu tem que ter os contatos que vão te auxiliar. Aqui, quando eu vim fazer laser, eu trouxe um professor
de São Paulo. Então ele pegava na minha mão, é assim que faz, me mostrou, é Sim. assim que faz. Treino. Beleza, é assim que faz. E pegar na tua mão, porque a gente tem que aprender, né? Todo médico, uma hora... Sim. Agora a gente tá experiente, mas uma hora a gente não foi, Sim. né? Então tem que treinar. Tem que treinar, exatamente. É, Dá a cara a tapa. Mudando de assunto, eu fiquei fascinada vendo que o teu hobby é cuidar de bonsai. Aí até pensei que ligação o doutor Diego tem com a cultura, né, oriental, enfim, né? Aí eu também me causou curiosidade. Como é que sim. surgiu isso na tua vida? É para se aquietar? Porque tem que ter paciência, Acho né? que não. Talvez no início eu pensasse assim, sim. Acho que toda criança viu o Karate Kid, né? Toda criança dos anos 80, né? Bota casaco, tira casaco. Não, essa é a característica. Bota esse. casaco, tira casaco. É o outro É o de já. agora, né? Ah, tá. É o que as minhas crianças viram Sim, como sim. criança. Mas a gente viu. Eu vi Eu vi. Por um lado, por outro, faz assim, Ah, pra sim, baixo, o treino, né? O O treino era dele. outro treino. Ser do Jack Chan. Então, aí ali foram os primeiros bonsais que apareceram, inclusive, para o Ocidente. Sim. A história começa assim. Aí tinha no Blade Runner também tem um bonsai que o pessoal tem lá. E isso trouxe o Ocidente a gostar de bonsai. Então, eu vou dizer que a primeira vez que eu vi, que legal, olha ali no primeiro, no terceiro, é muito relacionado, né? E eu fui gostar mesmo lá pelos 98, que eu vi uma árvorezinha, me ofereceram, pode fazer bonsai, então. E aí eu comecei, então, desde então, tive meus bonsais, quando eu fui estudar, meus bonsais ficaram plantados no chão, na casa da minha mãe, ela ficou cuidando. E aí, a gente plantou Eles no não chão. dão trabalho? Dão um monte de trabalho. Dão um monte de Dão um trabalho. monte de trabalho. Eu tenho muito mais que eu devo cuidar, do que eu posso cuidar. Quantos tu tem hoje? Plantado. Bonsai que eu pego e levo para o meu consultório, eu devo estar com uns 2 ou 3 só. Esse aqui eu posso mostrar. Tem que podar, né? Tem que podar, fazer uma coisa, trocar de terra e tal. E agora, o ano passado, eu fui para um curso com o Felipe Dalorto, mesmo que veio aqui, que a gente fez um evento de bonsai o ano passado no consultório. O pessoal foi lá, a gente organizou tudo, ficou tão bonitinho. E ele veio para fazer um workshop entre quem queria aprender bonsai e tal. E aí eu falei, mas muito jóia, não sei nada de bonsai. Eu preciso aprender com alguém. Porque ser autodidata, eu vou te dizer, é muito difícil. Eu sempre fui bastante autodidata, achava que sabia, mas tu pegar alguém que sabe, que traz, vamos dá dizer, o todo norte, o conhecimento de norte. décadas e décadas, várias pessoas estudando. E tu vai querer aprender só por livro, não dá, né? Daí eu fui 2 vezes no Felipe Dalorto já, a contragosto da minha esposa, mas é meu hobby. Ela não tem muita paciência para eu podia estar pescando, eu podia estar andando de moto, mas podia, não tô fazendo. Exatamente. Podia estar nos bares, podia estar, né, jogando futebol. futebol. Não faço nada disso. Deixa os meus bonsais em paz. Então lá eu aprendi muito também, então... Sim. E ele traz essa calmaria, assim, tu acha que... Depende do tu jeito aprendeu que tu encara. com os bonsais? Depende do jeito que tu encara, é o tempo, né? É respeitar o tempo de cada um. Tipo, às vezes tu quer pegar uma arvorezinha, quer que ela já seja boa em pouco tempo. E então foi o que aconteceu com todos os meus bonsais no ano passado. Eu queria, vou colocar eles no vasinho porque eu quero já ver eles grandes. O que tu faz? Tu tem pressa e aí tu perde tempo, entendeu? Tu tem pressa, tu perde muito tempo. Porque se tu deixasse eles melhor cultivado em algum outro lugar, crescendo, eles rendem mais quando transplantá-los. Daí a 5 anos, tipo lá, 3, 4, 5 anos, eles vão estar num nível muito bom. E se tu deixar eles no vaso de bonsai 5 anos, eles não vão estar. Então o doutor é imediatista? Eu era, vamos dizer assim, tentava. Todo mundo fica naquela ansiedade, né? Sim, agora tá Mas mais... para fazer bonsai não dá para ser imediatista. Né? Não dá, né? Tudo leva 5, 10 anos para ficar pronto. E alguém na casa gosta também? As crianças As crianças gostam? gostam, mas elas não fazem, assim, não é um só hobby. por Tá? Elas curiosidade. acham bonitinho e tal. Sim. A esposa acha bonito também, Mas ninguém quer se envolver. Não querem se envolver. E eu tenho plantado lá eu tenho tem uns quantos que eu plantei, tipo assim, pensando no futuro. Dizer, esses aqui são para minha aposentadoria. É que diz que quem planta, deve servir para o bonsai também, quem planta aquela... Tâmaras e outra que é também a própria... mas agora ela está dando mais rápido, aquela frutinha, agora me faltou o nome, frutinha vermelhinha que dá no caule, assim, da jabuticaba. Jabuticaba também. Ela Exatamente, demora, também né? ela demora. Se tu Agora pega tem umas ela mais precoces. não híbrida, né? Não enxertada,
Aí vai 12, 13 anos para... Sim, diz que quem planta tâmaras, principalmente, não vai viver para usufruir das tâmaras, né? Então, tu pode pensar num bonsai a longo prazo também, Pode, né? até eu gosto, a árvore que eu mais gosto é pinheiro negro. Pinheiro negro japonês. É uma das mais tradicionais para bonsai. Só que ela é bem difícil de fazer. E dizem que no Japão, tu quer um pinheiro negro top, de qualidade top, são 3 gerações de bonsaístas que vão trabalhar nela. Então vai ter que são deixar mais ou menos, uma das gurias vai ter que pegar a alguém herança. vai ter que pegar, pelo menos um, né? Essa questão, que horas tu cuida desses bonsai? Porque tu tem uma agenda no consultório que a gente sabe bem... Graças a Deus tá boa. Bem boa. Uhum. Mas tu tem hábitos, tu acorda muito, tu atende 6 horas da manhã? Não, eu já não faço mais isso, agora eu vou pra academia. Quando mas fazia? Mas fazia, a gente chegou a atender a partir das... Os pacientes queriam marcar, não, eu preciso consulta. Mas tu madruga, então? A gente madruga, quase sempre, 5 ou 6 horas a gente tá de pé, vai pra academia, vai, sei lá. Sim, e depois, mas encerra o serviço mais cedo? Encerramos em geral às 5 da tarde. Sim. Aí eu tenho tempo de sair, fazer outras coisas, vou lá pra fora, aí cuido dos bonsais. Agora eu tenho um estúdio que eu chamo lá fora, que é onde eu posso trabalhar nos bonsais, aí cobertinho agora, né? E eu vi que tu grava também, tem gravado muito conteúdo, né? Alguns sim, a gente bastante, até compartilha no NP ali. Isso, e agradeço bastante. Bem interessantes, assim, bem didáticos, né? Tudo isso. Sim. A gente, Mas dorme cedo? Razoavelmente cedo, sim. Eu normalmente lá em casa a gente estapeia as galinhas, assim, dá licença que é eu agora. Não, mas é umas 10 da noite e a gente tá dormindo, todo mundo. Tu sempre foi assim, meio à vontade, comediante? Como é que teus amigos são? Não sei lá, sempre fui de falar bobagem também. Doutor, a gente também vê que no outro lado da tua história tem o empreendedorismo, né? Claro que na própria oftalmologia tu também foi um precursor em muitas coisas aqui, muito a veia empreendedora na tua formação como médico. Mas agora eu vejo tu falar em olivas, né? E vejo também, vi há pouco tempo, que tu fez uma cabana container, como é que é? Uma casa container, né? Que vai locar para o turismo. Isso. Conta mais disso agora, fiquei muito curiosa. Então, começando do olival... Também não dá para ter pressa, né, com olivas. Não, também, né? Que nem um bonsai. Então, o olival surgiu... Surgiu assim, ó. Eu recebi uma herança de 10 hectares lá em Jaguari. Pensei, o que eu vou fazer com 10 hectares em Jaguari, lá longe? Mas era na casa onde era da minha avó, onde a minha mãe está lá agora. Queremos preservar. Mas daí surgiu assim, vamos procurar o que nós vamos fazer com aquilo lá. Vamos plantar eucalipto. E aí, nessas pesquisas aqui, pesquisa dali, a gente foi para o Recanto Maestro. E eu e a Graciela, a gente já era encantado com oliveiras, assim, com a árvore em si, né? Porque a Graciela é de oliveira. Sim. Então eu digo que eu tenho 9.003 oliveiras. Ela é uma... A Sofia, a Maitê, né? Assim, elas, as claro. Minhas oliveiras. E aí nós fomos para o Recanto Maestro. Então, onde a gente viu pela primeira vez, que a gente tirou fotos, achou lindo, foi em Fátima, em Portugal. Que ali tem um campo de oliveiras e tu caminha para ir lá, né? Fora do santuário. E certamente são adeptos ao azeite de oliva. Sim, mas eu desde quando eu estava em São Paulo que eu descobri assim, mas você come pizza com azeite de oliva e não com ketchup e maionese? Porque lá é uma ofensa, né? Chegar numa pizzaria em São Paulo, me dá um ketchup e maionese. O sabor. Eles te matam, né? Te jogam fora. Tipo, isso aí não entende nada de pizza. Não tem mesmo, não tem. Se tu pedir, não tem. Sim. E aí, mas é bom mesmo. Daí eu comecei, eu dizia, já muito antes de pensar, eu como azeite com pizza. Com mais azeite de oliva do que pizza. E aí foi indo. Então nós vimos as oliveiras lá, vimos o Recanto Maestro, quando estava sendo o Recanto Maestro, onde já estavam plantando as oliveiras ali. Mas vamos plantar oliveiras lá. Pode ser interessante, vamos ver se dá. Daí a gente foi pesquisar. Era pouca área, não era uma terra muito própria para isso. Jaguari não é muito bom para oliveira. Mas quem sabe a gente planta aqui então? Vamos achar uma área. Sim. Aí a gente saiu procurar, encontramos uma área que fica aqui praticamente dentro da cidade, ali atrás da Green, na frente do posto do Batista filial, né? Pertinho. Tem 9.000 pés? Mais ou menos, um pouco mais, Nós tínhamos uns 7,5, plantamos uns 2 e pouco esse ano.
Então, E tu o ano que passado, coordena tudo isso aí. sim, eu, vamos dizer, faço a parte administrativa e das ideias, né? Sim. Eu tenho um engenheiro que conhece a produção, sabe o que está se fazendo no Brasil agora, né? E isso muda toda hora também. E a ideia de fazer negócio com essas olivas é para quando? Espero. Esse ano já deu, então eu sei que dá fruta aqui, dá azeitona, mas deu pouco. Então a gente foi colher, fizemos uma festinha, assim, a primeira colheita só nossa. Aí fomos, as crianças, eu levei todo mundo, os amigos e tal, os guris que trabalham lá fora. Deve dar um trabalhão danado colher. Não, e é a mão, né? Sim, isso é muito manual, né? Assim, né? Sim. Vai puxando. E aí para esse ano a gente espera uma safra boa. Esse frio faz muito bem para a oliveira, porque ela desperta os botõezinhos de flor. Como laranja, então, né? Tipo as laranjas assim, ficam mais doces. E agora depende de setembro, se vai ser muito chuvoso ou não. Se chove muito, prejudica a polinização. Esse é o nosso problema no Rio Grande do Sul. Sim, um inverno que esquenta e esfria. Né? E um setembro muito chuvoso. Então, são os nossos desafios. E empreender com o turismo, mais hospedagem. Como é que surgiu essa ideia? Tudo vai puxando, né? Sim. Problema, puxando problema, tipo aquele lá. Não dá para ficar só com problema, né? Tem que inventar mais uma moda. A Graciele, desde que a gente começou a plantar, ela falava, a gente tem que fazer turismo, tem que fazer alguma coisa relacionada a turismo. E aí, turismo não, o que nós vamos fazer ali? Botar campo de futebol, sei lá o quê. Botar churrasqueira, não, isso dá incomodação e não dá lucro. Nós vamos mais se incomodar do que ganhar alguma coisa. E aí, esse ano, a gente pensou, vamos morar lá fora? Ter um espaço. Nós. Vamos nós morar lá fora. Totalmente? Mudar, Porque a gente gosta, a gente tem uma casa container, a gente quis fazer um container por ser diferente, vamos dizer assim. Um pouco mais barato, a gente tinha ouvido falar e tal, mas por ser legal a gente fez. Moderno. Compramos 3 containers, fizemos um U, fechamos o meio e ali a gente se diverte nos fins de semana, cozinha, faz comida. Mas continuou morando na cidade. Continuamos morando na cidade. Só que por que a gente não vem morar aqui? Vamos aumentar um pouquinho essa casa e tal. Não, quem sabe não, então se nós vamos vir morar aqui, vamos construir. Daí quando a gente começou a somar, vamos fazer uma planilha aqui, para a gente saber se vale a pena ir lá para fora ou não. Aí teve um dia que a gente teve que sair os dois em casa. Será que a gente deixaria as crianças lá fora assim, com tranquilidade, como a gente deixa aqui? Sim. Porque aqui eu moro no centro, elas vão a pé para o colégio, claro. Vão a pé para a sorveteria, vão a pé para tudo que é lugar. Eu atravesso a rua, vou trabalhar. Não é uma boa ideia vir morar aqui, né? Quem sabe vamos cancelar essa história aí. Mas por que a gente não bota... Daí uma coisa vai puxando a outra, né? Quem sabe se a gente vai melhorar um pouco o container, por que a gente não bota para alugar? E aí coloca no Airbnb, porque tem fulano, Beltrano fizeram isso, já tem alguns outras aqui, né? Pois é, né? Não vamos gastar nada, né? Então só bota aí no Airbnb, de repente se entrar alguma coisa. Já tiveram hóspede? Não, ainda não. Até hoje tem um. Deixa eu ver se ele já não me mandou. Se já não me mandou. Tomara que seja aqui, para a gente anunciar o primeiro hóspede. E casa container? Colocar um nome? Não, a gente chama de casa container. Mas não sei se a gente vai deixar assim, divulgar como casa container, porque o pessoal fica assim. Eu já fiquei num container uma vez. Em Bento, daí que a gente sabia que container é legal, é bom. Acústica, mas nem todo mundo acha que seja legal. É assim, muito bom, né? Mas por enquanto a casa container tá lá. E aí o que as pessoas vão encontrar? Então tá pronto para hospedagem. Tá pronto para hospedagem. Ali, por enquanto, é a hospedagem. Aí tu tem um forno de pizza para fazer, tem parrilla, tem churrasqueira. Eu falo toda essa parte de comida porque a gente vai lá para fazer isso, né? Sim. A gente passa e diz, vamos cozinhar o quê? Receber os amigos, é o que a gente cozinha, fazer doutor? Lá. Eu me arrisco mais ou menos. O que sai melhor? Ontem eu fui fazer um curso de sushi, sashimi. Não, sushi man, aí não posso mais. Eu invento muita coisa, faço pizza também. Pizzaiolo, sushi man. Eu tenho quase que um livrinho escrito. Quando é que tu é oftalmologista, doutor? Tem uma amiga que perguntava isso. Tu não pode ser bom em tantas coisas assim. Mas tu é inquieto, né? Não, isso sim é.
Então, o que O que tem? Não tem forno, tem tudo. Ah, tem forno, tem fogão a lenha. Então, a gente está elaborando agora, ainda não está pronto, um folhetinho explicando tudo o que fazer na casa, quais são as opções ali. A gente tem um lago na frente da casa, tem os tem a bonsais para paisagem. olhar. Lá é muito legal. Acorda de manhã, agora no inverno, uma neblina. As oliveiras. Faz um fogo ali no fogão a lenha, fica ali se esquentando, tomando um vinhozinho, alguma coisa, né? Então, tem bastante coisa para fazer. Quando não tiver hóspede, tu vai poder usufruir da tua casa. Exatamente. Não, e aí a ideia é assim... Às vezes vai ter que fechar a agenda, então, né? Para poder aproveitar também. a casa, né? Aí, conforme for... Então, nós fizemos um projeto. Eu tinha já um projeto do Sebrae mostrando viabilidades do negócio, né? Sim. Falei, não, Graciela, deixa eu calcular isso aqui, deixa eu fazer bonitinho um estudo de viabilidade do negócio, para ver se vale a pena ou não vale a pena a gente investir nisso. E assim, sendo bem modesto, era interessante o negócio. Sim. Dava mais uma fonte de rendimento. Para nós é uma diversão, a gente gosta de se envolver. Sim. A Graciela gosta, eu gosto. Talvez seja um futuro para as crianças, então a gente vai montando as coisas. Dos males, o menor ficaria para vocês usufruírem, tipo a casa de campo. A casa bem boa ali, que já tinha, né? A casa tem ali 3 anos já. E aí a gente resolveu abrir. Agora empreender. E aí, se der, a gente já tem projeto para mais 4, 5 casas. Então se a der ideia tudo ali, é ampliar. Vamos vendo conforme os passos vão... conforme vai a aceitação. Mas a ideia é ampliar, pelo menos para mais 4 ou 5. Quando a gente fala em turismo, a primeira coisa que vem na cabeça, né, é a estrutura, né, de hospedagem e de alimentação. Santiago vem crescendo muito nisso. Exatamente, né? Talvez o estudo que vocês fizerem esteja ligado ou casado com isso. Porque nós temos... E as pessoas estão buscando cada vez mais espaços ligados à natureza, né? Fugir daquela rotina na cidade. Embora aqui seja até bem tranquilo, como tu mesmo comentou, claro, tuas filhas vão a pé para a escola, consegue ter essa liberdade. Mas mesmo assim, vocês mesmos queriam já dar aquela fugidinha e ficar no meio da natureza. O Recanto Maestro, por exemplo, é um lugar que saiu do nada, né? Sim. Eram terras destinadas para vaca. Tem que inventar um misticismo lá, doutor, porque o Recanto Maestro foi todo. A gente tem várias ideias nesse ponto também. Cria algumas coisas assim que começa uma procissão de gente querendo. Boas ideias. Mas surgiu do nada, né? E hoje foi várias, eu sei lá quantas vezes já fomos para o Recanto Maestro. Para quê? Para ficar ali na piscina, para comer em volta, né? Para ir para os restaurantes em volta e curtir a parte lá de baixo, que tem umas florestinhas, uns lagos. Então eram coisas que a gente gostava. Que a gente ali perto tem o Jardim das Esculturas também, né? Sim, então tem várias tudo coisas. Vai agregando, Até nós estamos montando, eu sei até que tem... Está tendo algum movimento da Secretaria de Turismo aqui para fomentar essa parte de turismo em Santiago. Mas por nós, vamos fazer o nosso folhetinho vai ter umas receitas que a gente faz lá. Né? Tem orientações do que fazer ali dentro do Olival. Eu posso fazer isso, eu posso ir em tal lugar, posso dar um passeio, posso Faz pegar um roteirinho. Um roteiro dentro do Olival. E nós começamos a elaborar um roteiro em Santiago. Santiago e Jaguari, né? Sim. Nova Esperança, que são os mais próximos. Então, assim, é um monte de coisas para se alguém é da região e não conhece esses lugares, tu tem vários, olha, passa vários dias passeando entre Jaguari e Santiago Nova Esperança. E por que não Container das Oliveiras, né? Pois é, lá como uma base, né? E elas também, as tuas oliveiras, né? Sim. Que tu falaste, né? Doutor, tem outro momento da tua vida também muito importante, que acredito, né, que foi quando se tornou pai. E como é que foi a chegada da tua primeira filha? Já fazem 13 anos, então foi bem turbulenta a chegada da minha primeira filha. A Graciela, esses dias, foi também no... Eu ouvi a entrevista dela, viu? Achei fantástico. Né? Então, quando a Sofia chegou, foi... uma realização. Foi uma realização, total. A gente estava muito feliz assim, com a chegada dela. Nós nem esperávamos mais ser pais, a gente tinha desistido, a gente tinha feito, 5 ou 6 fertilizações. A Graciela já tinha perdido 2 ou 3 que tinham... Gestações? Que tinha... gestado, né? Dava positivo, mas a gente sempre dizia, o Denezinho não tem coração, né? Era sempre o saquinho gestacional vazio. Até esses dias eu contei essa história para um amigo, ele falou, os
filhos dele nasciam sem coração. Não é que não tinha, perdão. Não é que não tinha coração quando nasceu, nunca bateu, né? Sim. A gente nunca tinha visto. Quando veio a Sofia, foi uma bagunça que... Vocês estavam na lista de adoção? Nós estávamos, já fazia tempo. Queriam, então? Queríamos. E então a gente acabou saindo no jornal, saindo na televisão. Na televisão não, mas saiu na televisão também. Sim. Algum tempo depois saiu uma matéria totalmente ruim, assim, no Zero Hora, inclusive, juntando 3 casos de Santiago, que nenhum tinha relação com o outro, como se fosse a máfia dos médicos de adoção de... Então foi bastante difícil, assim, né? Sofreram nessa época, né? Eu me lembro de vir aqui falar com o João. Falei, aconteceu tal coisa. Se tu quiser publicar, daí ele publicou depois. Primeiro ele publicou a notícia, né? Que saiu em todos os lugares. E depois ele publicou a minha... A versão. A minha versão, exatamente, para que desse uma esclarecida. Mas, assim, do que aconteceu foi talvez a melhor coisa do mundo. Mesmo do jeito que aconteceu, porque a gente acabou esquecendo de tudo, né? Então, e aí um mês e meio depois, a Graciele aparece grávida. Eu estava em São Paulo, ela disse até que não imaginava, né? Claro, ela estava fazendo diabo. Sem se cuidar, assim, nada, correndo, fazendo tudo. E aí eu estava em São Paulo, até estava vendo o primeiro laser. Eu estava lá num curso, olhando o professor operar, eu pensei, meu Deus, isso aqui é muito legal, preciso fazer isso aqui, preciso comprar esse aparelho e tal. Isso era 2012, e a Sofia estava em casa. E ela me liga, que diferença elas têm de elas idade? têm 10 meses. 10 meses? Um mês depois a Graciela engravidou. Daí 2 meses, depois 2 meses, não estava em São Paulo quando ela engravidou. Em São Paulo quando eu soube a notícia. Sim. Daí ela disse, amorzinho, adivinha o que aconteceu? Daí eu falei assim, a polícia levou a Sofia. Não, então você está grávida. Tu falou, então tu tá grávida, mas brincando. Não, mas ela me ligou. Pensou, né? Tu viu que era algo diferente. Adivinha o que aconteceu? Daí a polícia levou a Sofia. Não, então tu tá grávida. Eu falei, exatamente. Daí foi muito feliz. Aí eu saí, fui no melhor restaurante japonês que eu sabia. Pois ela contou isso. Sentei lá na frente do... exato, né? Contou. Sentei do lado do cara. E falou pro e aí garçom eu falei, e eu contou. tô muito feliz hoje porque minha esposa tá grávida, já tem uma filha, assim, aí eu vou trazer elas aqui quando elas ficarem maiores. E aí nós fomos os 4. Levaram. Ele não estava lá mais. Sim, mas tu foi. Mas eu fui, cumpri a promessa. E elas, como é que elas se relacionam bem? Tranquilo? Muito bem, assim. Como tem irmãs. aquelas briguinhas tradicionais de irmãs, mas tem uma coisa que a gente sempre fala para elas, a gente diz assim, filhas, é o seguinte, vocês vão ter vários amigos, vocês vão casar com alguém, vocês vão ter... Tem uma vida. Vão ter uma vida. E tu vai ter vários amigos que vão parecer mais próximos de ti do que a tua própria irmã. Mas assim, se algum dia uma de vocês for para um hospital, tiver alguma coisa muito grave, quem vai estar do teu lado para sempre, até tu morrer, vai ser tua irmã. Entendeu? Teus amigos vão estar ali, vão te dar o apoio. Sim. Mas quem vai estar do teu lado, da tua cama, do hospital, vai ser tua irmã. Então vocês têm uma outra vida inteira. Então se respeitem. Sim. Daí, quando elas resolvem brigar, esse é o discurso. A Graciela também fala a mesma coisa. E essa questão, vocês sempre deixaram claro, né? Como é que foi contar para ela que ela é filha do coração, principalmente? Pra Sofia? E para outra irmã falar que... Né, contar a verdade, né? A gente sabe, assim, quando ela entendeu, assim, por que eu sou do coração, a outra é da barriga. Então, ela tinha mais ou menos uns 6 ou 7 anos. Aí, ela teve alguma crise, assim, a gente acha que quando ela entendeu, porque assim, falar para ela que ela era do coração, né, da Graciele, e a outra era da barriga, isso a gente fala desde que ela nasceu. Sim. Entendeu? Tu veio aqui sempre desse jeito, sempre deixaram claro. E a gente usa, tu é adotada e tal, outra, né? E ela tem algumas amiguinhas que são também, né? E são bem próximas, também são adotadas e levam muito bem. Então a gente sempre... como a Graciele comentou, eu posso dizer que também, né, como pai, que não tem diferença nenhuma. Sim. O amor é igual, a gente gosta dos dois igual, nem faz diferença. Inclusive, a Sofia é o xerox espiritual genético da Graciele.
Ela é igual, assim, de comportamento. E ela veio com a missão de trazer a outra, né? A gente diz que elas são quase gêmeas. Sim, ela veio carregada. Veio. E sabe que, né, para algumas pessoas tem todo um aspecto espiritual, a própria ação de vocês, né, abrirem o coração, a casa para receber uma criança. Isso também, se existe, né, para quem acredita, move alguma coisa nesse universo, Sim, né? Pois é, eu acho, né? A gente acha que, assim, exatamente assim que a gente explica de vez em quando, que para Maitê poder vir, a Sofia teve que abrir um canal ali. Sim. E outra coisa que a gente sempre diz, Sofia, tu já era nossa. A Graciela sempre diz, tu já era minha filha antes. Tu só veio de outro jeito. De outro caminho. Mas e essa questão de seguir uma carreira na área da medicina, tu acha que qual tem mais propensão para isso? As duas falam. As duas já falam. Uma quer ser... A gente fala, Sofia, de repente tu vai cuidar do olival, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai lá para a Espanha, vai para estudar, que elas ficaram na Espanha uns 3 meses, uns 2 anos atrás, né? E daí, eu vou lá fazê-la, vou lá para Rainha. Mas eu acho que eu quero ser médica de criança. Quer ser pediatra. Tá ótimo. Vamos ver, né? Eu vou fazer as duas coisas, tá bom, filho. Não faz igual o papai que faz muito. Pretensão de mais filhos, aumentar a família? Não, agora já estamos com 50, né? Então já deu, chega, né? O quê? Estão fazendo filho nessa época, né? Sim, eu sei. Deu. Tá bem bom. Volta e meia a gente fala para as crianças, querem um irmãozinho. Mas agora... A gente achou que não ia ter nenhum, né? Já estava feliz, se não tem nenhum, tem 2, agora tá ótimo. E, doutor, qual o conselho, alguma coisa que você podia dizer para famílias, por exemplo, que querem, né, adotar ou que querem ser pai e mães e não conseguem? Um conselho sobre a adoção? Olha, o que eu vou te dizer? Uma adoção, se alguém pensar, eu não posso ter filho natural, e que ainda tem bastante preconceito de algumas pessoas, né? De que um filho adotado acontece tal coisa. Bom, acontece muito mais coisa com um filho que não é adotado. Concorda comigo? Sim. Proporcionalmente, sim. Né? Tem bastante gente que vai para as drogas, não estuda, não trabalha. Pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um, exatamente. Adotado ou biológico. Adotado ou biológico, exatamente. Então, se tu de um filho adotado, se tu trata bem, se tu trata com respeito, se tu conta a história dele, né? Que eu acho que é importante que ela desde pequenininha saiba, tu não chega com 18 anos, tu não saiu dentro da tua mãe, né, dentro do teu pai. Isso é um problema, né? Tu ter escondido, porque toda a família sabe, né? E tu escondeu só da criança. Então, e a fila de adoção é uma fila que demora, né? Mas vale a pena entrar e aguardar. E se não der também, né? Porque eu já fui aqueles que ficaram 6 ou 7 anos para tentar ter filho, e aí todos os amigos iam tendo filho e tal, era uma coisa bem doída, assim, a Graciela também comentou. Porque vocês queriam, né? Claro, a gente queria. Não era uma opção de não ter filhos. Exatamente. Hoje é comum, né? Hoje é comum, claro. Mas vocês queriam muito, queriam constituir essa família. Já estava assim, vamos dizer, aquela coisa de querer ser pai, querer ser mãe, aumentar a família, né? Tu ter mais responsabilidades. Então... Faria de novo? Faria de novo, tudo igualzinho. Pelo menos a parte de acharem, né, duvidarem da adoção, né? Isso foi chato, inclusive, né? agora a gente foi absolvido de tudo, que tinha dado problema. Sim. Entramos com o processo de adoção da Sofia pela Graciele, porque eu já sou pai. Então, agora está tudo resolvido, está entrando em paz. Esse ano está um ano... Um ano bom. Notáveis, né? É um ano muito bom. Mas tanta coisa, é medicina oftalmológica, consultório, cirurgia, viagens para cirurgia, filhas, né? Entrando na adolescência ali, que a gente sabe que a adolescência né? É casa container, é oliveiras, é os bonsai. Parou de correr, né? Parei de correr, faço academia de manhã, quando eu e a minha personal, a gente se arrisca aí, de manhã cedo. O que vem para o futuro mais, doutor? Não sei, não. Talvez a gente não pensa ali no turismo muito grande, então eu não quero fazer um recanto maestro em Santiago. Não é porque não, objetivo, né? Por que não? Não é o objetivo. Mas talvez as coisas que surjam vão ser ali um pouco mais. A gente ainda quer
conforme a produção do azeite de oliva que der aqui, a gente vai trazer um lagar para cá, e aí trazendo um lagar que é onde produz o azeite, né, onde esmaga, chama lagar. Aí, e fazer o azeite dali mesmo? Fazer o azeite aqui mesmo, né? De vocês. Isso. Tem muita gente que está assim, está curiosa, né? Será que vai dar azeite daquele louco lá? Porque diz o meu engenheiro que normalmente o primeiro que planta azeitona em numa cidade, ele é o louco das oliveiras. Sim. Então tu é o louco das oliveiras. Eu sou o louco das oliveiras aqui, E aí os outros ficam em volta, assim, será que deu? O pessoal passa ali indo para São Francisco e eles já veem, tem umas arvorezinhas ali, o que será aquilo ali diferente, né? Então tem acesso, a gente consegue enxergar do asfalto? Consegue enxergar. Não, e está lá aberto para visitação, a gente já está com passeios de Jeep lá dentro. Em breve nós vamos organizar piqueniques, a Graciela está vendo isso, e talvez alguns eventos lá. A gente tem saído algumas coisas informais, só maiores, mas só entre alguns mais conhecidos. Eles são os testadores, as mais cobaias. Mais ou menos isso. Dá uma olhada em Santiago. Como é que tu vê Santiago? Porque tu viu uma Santiago antiga, né? Sim, e uma Santiago de hoje. Como é que tu vê o cenário de Santiago? Uma das coisas que eu falo sobre Santiago, eu até falo com orgulho, apesar de eu ser jaguariense, que eu não gosto de ficar me exibindo, né? Isaac, que sou de Jaguariense. Sim. Mas eu vejo aqui o pessoal muito empreendedor em várias coisas, né? Tanto no campo quanto na cidade. O pessoal, assim, tem coragem, investe dinheiro, quer fazer crescer, quer gerar mais produção, quer gerar lucro, quer gerar mais, né, PIB per capita aqui, né? Sim, renda, né? Então, renda, né? E isso move. Então, eu vejo Santiago bastante pujante nesse sentido. Até a gente comentava sobre os restaurantes e opções aqui. Então, o pessoal resolveu investir em coisas que talvez tu dissesse, vou fazer tal coisa. Isso aqui não dá em Santiago, só... O sushi pizza, mesmo, né? Quando chegou assim, claro, o pessoal assim, achou que ia ser, né, uma barreira. E aí hoje... tu tem 3, 4, né, já, ou mais até, sei lá. O pessoal aprendeu a comer sushi. Aprendeu mesmo, Inclusive, né... Eu falei aqui, não sei se eu falei no gravado, mas outro hobby meu era fazer... Agora é fazer comida japonesa. Sim. E o que sai? Sai todos aqueles... Não, sai bastante coisa. Eu fiz com o Alan Beckman, que é um sushi man do Morita, ali em Santa Maria. E ele tem o Morita e cuida de vários outros agora. E até foi campeão brasileiro de sushi. Não sei o que você faz para ser campeão brasileiro. Deve fazer um sushi muito bem medidinho, seguindo as regras certas, né? Tem técnica, E aí ele né? tem um curso ali em Santa Maria bem legal, já saiu o básico, o intermediário. Tem vários amigos aqui que já fizeram. Então dá para fazer bem legal. Eu vi que tu viajou para alguns lugares, alguns países. Chegou aí ao Japão ou não? Sim, o ano passado eu fui. E como é que é o sushi lá? É diferente do nosso aqui? Aí para falar a verdade, eu comi uma vez sushi só lá. Era muito bom. E larguei que a gente vê muito nos doramas, nessas séries, né? Mas o que mais me impressionou é que eu fui para comer o que eles comiam lá, né? Então eu comi um monte de comida que eu nem sabia que era comida japonesa. Em vários lugares. Aí quando estava chegando no fim, eu pensei, meu Deus do céu, não comi sushi. Vou achar um restaurante de sushi. Daí fui comer um sushi numa estação lá. E era muito bom, peixes muito diferentes. O nome estava em japonês ou em inglês, eu não sabia, não entendia só nenhum pediu. dos dois. Mas daí que eu vou comer, está paradinho, sim, né? A gente tem que comer ali. Então lá achei muito bom. A viagem para o Japão surgiu também em função do bonsai. Eu fui, lá tem o Kokufu. A Kokufu tem, que é tipo a Copa do Mundo dos bonsais. Mas então a coisa é séria com os bonsai. A coisa é séria. É um amor muito antigo. É um relacionamento. Tanto antigo. Por isso eu dou a razão para a Graciele, né, se preocupar com essa questão do bonsai. Não, mas eu podia estar pescando. Sim, eu falo para ela, eu não entro na pesca porque eu sei como é que eu sou, onde é que eu vou terminar. Se eu for pescar, eu vou ter um barco, vou estar pescando no oceano, no mar linha azul. Sim, vai ao limite da honra. Daí meus bonsai eu gosto. Sim, sim. Então, o futuro é seguindo então, com esses empreendimentos aí, mas a oftalmologia segue? Não, essa segue. Essa firme. só sai quando morrer,
né? Ou se a medicina algum dia... Porque médico só para assim, em geral. É muito raro que a gente pare por, vou me aposentar. Agora fiz 60 anos, vou me aposentar para de trabalhar. Daí tu fica em casa fazendo o quê? É difícil. Né? É difícil, daí tu perde toda... Né, tudo que tu estudou. Então, meus professores, tenho vários que eles estão com 80 anos e trabalhando ainda. Um dos professores que eu opero para ele a parte de refrativa e eu encaminho para eles todos os meus estrabismos, o Dr. Roberto Risato. Ano passado eu perguntei, professor, desculpa perguntar, que idade o senhor está? Eu tenho vergonha de falar, ele ficou assim, né? Tenho vergonha de falar, não, você vai falar aí, não, tem 79, vou fazer 80 tu diz assim, agora. porque eu quero saber até quando eu posso. Até quando eu vou poder. É impressionante, é impressionante. Tem então, muitos anos ainda, né, pela frente. Aqui em São Borja, 2 colegas também, um faleceu com 85 trabalhando, que é o doutor Antoninho, faleceu do Covid ainda, na época do Covid. Agora me surgiu uma curiosidade, tem pessoas, até nós noticiamos há pouco tempo, centenários que leem sem óculos. O que acontece com esse tipo? Mas é bem legal, eu sempre uso esses exemplos, assim. Eu digo assim, que alguém, sempre, toda hora alguém me fala assim, eu tenho uma bisavó com 150 anos que não usa óculos, o olho dela é perfeito. Na verdade, não é perfeito. Se chegar aos 150 anos, eu vou enxergar para ver. Pertinho, aqui pertinho, vai enxergar. 150 não, né, que eu gosto de exagerar um pouco. Mas como eu tenho miopia, eu vou ler muito bem enquanto eu tiver essa miopia de 2, 3 graus. Entendeu? Então, Mas longe não reconhece ninguém. Longe não reconhece ninguém. Aí, geralmente, essa avó ou vô não dirige mais, não usa, né? Olha a televisão, mas não olha filme legendado. Então, essa pessoa tem miopia. Menor. Ou então, assim, eu tinha alguém mais velho, né? Não enxergava para perto e agora estou enxergando tudo para perto. Isso eu escuto de vez em quando. Daí eu já digo, tu tem catarata. Que catarata, como é que eu vou ter catarata? Eu estou enxergando tudo aqui. Daí vai lá, examina, a pessoa não enxerga bem de longe, tu bota óculos, não enxerga igual. Só que para perto ela quebra o galho. Porque tem 2, 3 de miopia. É muito comum que seja Então não é nenhum milagre. Não é nenhum milagre. Não. Doutor, foi um prazer conversar contigo, né? Sempre capaz. Bem na hora, nós estamos nessa hora do nosso podcast. Obrigada por ser tão transparente, verdadeiro, simpático, né? Bem simpático, eu que agradeço, alegre. Torna o ambiente muito mais legal. Sabe? Que bom. Ficamos por aqui, te agradeço. Viu? Um grande abraço. Abraço. Ficamos por aqui. Eu volto na semana que vem com mais um podcast.